Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? Espero que você esteja bem, esteja gostando, apreciando essa leitura. E vamos lá. Estamos no livro de Jó, nos capítulos iniciais aí. Hoje nós lemos do capítulo 11 ao capítulo 15. Mas antes, vamos fazer algumas reflexões do capítulo 6 ao 10, que foi do nosso episódio passado. O que nós podemos ver? Nós podemos ver que Jó ele começa a se queixar. O que seria o se queixar? Reclamar mesmo. Mas ele procura justificar a reclamação dele. E aí foi. Só que Jó foi repreendido por um amigo dele por causa dessas coisas, porque o amigo de Jó lembrou ele, né? Quem é Deus, quem é o que é Deus. Então, essas aflições de Jó teriam uma recompensa. E aí Jó recobra meio que a consciência e pede misericórdia a Deus, né? Porque é uma coisa assim, ó, pensa comigo. Tá ruim? Reclamar resolve? Não. Então, o que é melhor fazer? Alguma coisa? Porque se tá ruim, a reclamação só vai piorar. Então, essa é uma interpretação que nós tiramos. O que nós podemos ver aqui? Algumas reflexões sobre isso. Que mesmo Jó seguindo tudo certo, fazendo o correto, Jó ele não estava duvidando de Deus, nem amaldiçoando a Deus. Ele estava se questionando, ele estava reclamando, né, da sua situação. E aqui nós vemos a importância de uma amizade. De uma amizade que seja próximo dos nossos valores. Que um amigo do Jó foi lá e falou, ó, amigão, Deus não é assim não, você tá reclamando demais. Então aqui nós vemos essa importância. Então hoje nós vamos dar continuidade a esses capítulos. Se você está curtindo, está achando legal, dá o seu curtir no vídeo para entregar para mais pessoas. Deixa suas reflexões, seus comentários, que é muito importante para a gente saber como você está interpretando, como você está entendendo. E se possível, compartilha para outras pessoas também terem acesso ao nosso grande, glorioso manual de vida, que é a Bíblia. Tá certo? Então, recados dados, reflexões feitas, pedidos solicitados. Vamos à leitura agora. Vamos lá. Respira. Livro de Jó, capítulo 11. Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, e limpa sou aos teus olhos. Mas na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltipla em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus, e a sua sabedoria que poderás tu fazer. Mais profundamente é ela do que o inferno, que poderás tu saber. Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir, ou encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos, e vê o vício, e não o terá em consideração? Mas o homem vão é falta de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele.
Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti. Não queixes e não deixes habitar a injustiça na tua tenda, porque então o seu rosto levantará sem mácula, e estará firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás dele, como das águas que já passaram, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantarás. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão. E perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Capítulo 12. Jó defende-se contra as acusações de seus amigos. Então Jó respondeu e disse: Na verdade que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como esta? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhe põe tudo. Mas pergunta agora a animarias, e cada uma delas te ensinará, e as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas as coisas que a mão do Senhor faz isso, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e se secam, e as largas e transtornam a terra. Como ele está, a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto em seus lombos. Aos príncipes leva os despojos, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica as gente e a faz perecer, dispersa as gentes e de todas as reconduz. Tira o coração aos chefes da gente da terra, e os faz vaguear pelo deserto sem caminho. Nas trevas andam as palpadelas, sem terem a luz, e os faz desatinar como ébrios. Capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos e ouviram e entenderam, como vós o sabeis. O sei eu também. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso, e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Oxalá vos calaste de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora minha defesa, e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falarei perversidade, e por ele anunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contenderei por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombarias dele, como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá. Se em oculto fizesse distinção de pessoas, porventura não vos espantará a sua alteza, e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como a altura de lodo.
calai-vos perante a mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomaria eu a minha carne com os meus dentes e poria minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo, se eu agora me calasse? Renderei o espírito duas coisas somente. Não faças para comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo. Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento e perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas? Me fazes herdar as culpas da minha mocidade. Também pôs os meus pés em cepos e observas todos os meus caminhos, e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e com o vestido ao qual rói a traça. Capítulo 14. Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este, tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados contigo até o número de seus meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro tenha contenttamento do seu dia, porque há esperanças para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará e dará ramos com a planta. Mas o morto, o homem, é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está? Como as águas se retiram do mar, e o rio se esgota e fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, nos acordará, nem se erguerá o seu sono. Oxalá me escondesse na sepultura, e me ocultasse até que a tua ira se desviasse, e me pusesse um limite, e te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderei. Afeiçoa-te a obra das tuas mãos. Mas agora, contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoadas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfez, e a rocha se removeu do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó na terra, afogam o pó da terra, e tu faz perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele saiba, ou fica minguado, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Capítulo 15. Elifas acusa Jó de impiedade. Então respondeu Elifas o temanita e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência do vento, e acharás o seu ventre de vento oriental?
erguido com palavras que nada servem e com razões com que nada aproveita? E tu tem feito vão o temor, e diminui os roubos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhestes a língua dos astutos. A tua boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ou fosse gerado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitasse a sabedoria? Que sabes tu, que nós saibamos, que entendeste que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Porventura as consolações de Deus te são pequenas, ou algumas coisas se ocultam em ti? Por que te arrebates teu coração, e por que pisca os teus lábios, os teus olhos, para virardes contra Deus o teu espírito, e deixa sair tais palavras da sua boca? Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nós, seus santos, não confiaria, e nem os céus são puros nos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Elifas mostra que o ímpio é atormentado nessa vida. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que vi te contarei. O que os sábios anunciam e o que ouviram seus pais, o não ocultaram, aos que somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos. Até na paz lhe sobreverá a assolação, até na paz lhe sobrevém a assolador. Até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tomarás das trevas, mas que a espera a espada, ainda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem, sabe o dia das trevas que lhe está perto a mão. Assombra-o na angústia e na tribulação. Prevalecem contra ele como um rei preparado para a peleja, porque estendeu sua mão contra Deus, contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele a dura cerviz e com as pontas grossas do seu escudo, porquanto cobriram seu rosto com a sua gordura. Criou, enche um dia nas ilhargas, e habitou as cidades assoladas, em casas que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer as montões de ruínas. Não se enriquecerá, nem subsistirá sua fazenda, nem se entenderão pela terra sua possessão. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia ele se consumirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixaria cair a sua flor como a da oliveira. Porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá a tenda ao suborno. Concebem trabalho e produzem iniquidade, o seu ventre prepara enganos. Bom, chegamos ao final da leitura de hoje. Vimos que é uma discussão entre Jó e seus amigos, né? E trago para você o que nós compreendemos e tiramos no próximo episódio. Agradeço a sua audiência, fique com Deus e até mais. Que já te abençoe.